Abra a tua Bíblia em Marcos capítulo 1. O Evangelho de Marcos, capítulo 1. Todos acharam? Alguém com alguma dificuldade? Peça ajuda aí, quem está à sua direita, à sua esquerda. Não se envergonhe. Marcos, capítulo 1, versículo 9. Diz o seguinte: naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Amém? Vamos orar ao Senhor Jesus, entregar esse momento da palavra, agradecidos a Ele pelo privilégio que temos. Pai, nós louvamos a Ti, Senhor, e nessa noite, Deus, nós nos humilhamos perante a Tua palavra, ó Deus, desejosos de ouvir, Pai, a revelação que Tu tens para cada um de nós. Por isso, Deus, sedentos estamos e desejamos ser ministrados por Ti. Fala aos nossos corações, Senhor. Desperta-nos, Senhor, para esse tempo, desperta-nos, Senhor, para a última hora. É o que nós Te louvamos, Senhor, Te pedimos e já Te agradecemos. E todo aquele que crê, diga comigo, amém e amém. Irmãos, o título dessa mensagem é a insensibilidade natural. A insensibilidade natural. Nós, como seres humanos, temos uma certa dificuldade, e as nossas limitações, elas são diversas. Seja o homem mais perfeito, seja o homem mais erudito, seja o indivíduo com riquezas ou algumas habilidades especiais, esse indivíduo ainda carece. Seja o homem com as piores deformidades, seja um homem com seus desafios financeiros, seus desafios da sua saúde, a sua limitação nas palavras. Nós, como seres humanos, nos unimos em muitos aspectos. E um deles, com certeza, é a nossa incapacidade de ser completamente sensível, de ser plenamente sensível. Nós naturalmente somos seletivos, seja naquilo que olhamos, seja nas nossas preferências. Nós não temos todos os nossos sentidos. O homem foi criado perfeito, mas o pecado nos trouxe diversas limitações, seja pela capacidade humana, mental, pela nossa inteligência, seja pelo nosso equilíbrio emocional, seja pelo nosso desafio da nossa natureza, a nossa capacidade de sobreviver, de prevalecer contra o tempo. A natureza eterna de Adão
foi retirada e ele passou a ser um homem mortal. E nós conseguimos perceber essa insensibilidade em diversas situações na nossa vida. Insensibilidade para com o próximo, insensibilidade para se colocar no lugar do outro. Insensibilidade para ver os problemas, insensibilidade para ver até mesmo as coisas boas na nossa vida. Sim, nós somos insensíveis. E essa insensibilidade, ela progride. Ela tende a progredir, tende a aumentar a cada dia mais. A criança nasce com as córneas perfeitas, mas quando se chega a uma determinada idade, naturalmente, a sua vista começa a ficar um pouco enevoada, começa a se perder um pouco a nitidez, seja de perto, seja de longe, né? Eu tenho 37 anos, mas eu tenho minhas limitações já com a minha vista. Talvez você use óculos e você sabe exatamente o que é isso. Mas dentro desse contexto existe uma insensibilidade que é mais agravante. A que já é diagnosticada nos nossos dias como a hanseníase, ou nos dias antigos como a lepra. Enfermidade essa que ataca a nossa imunidade, tirando a nossa capacidade de sentir, de tocar. As nossas extremidades começam a formigar, as áreas passam a não ser sensíveis ao toque. Apesar de nos nossos dias nós termos diversos recursos, a medicina está evoluída, as coisas avançaram para que possa conter e extinguir isso. Em outros países isso não acontece da mesma forma. E nos dias da palavra do Senhor, nos dias da igreja primitiva, o leproso, o homem leproso, ele vivia recluso, ele vivia destacado da sociedade. Não eram poucos os que viviam nos sepulcros e nas cavernas. As suas famílias tinham que ir até ele com um prato de comida, com mantimentos, levava alguns remédios, no intuito de aliviar a dor e o sofrimento daquelas pessoas que não tinham condições de caminhar junto da sua família, por uma questão de saúde, por uma questão dos próprios termos judaicos. E essa lepra, essa insensibilidade que vem consumindo todo o corpo, que vem tocando os pés, tocando as mãos, tocando cada parte do corpo desse homem, desse indivíduo, dessa mulher, ele vai o tornando insensível a tudo e a todos, e também se torna algo contagioso. Na palavra de Deus nós temos diversas referências que falam a respeito disso, onde mostra a história de um homem, em 2 Reis, o comandante da guarda, o Naamã. Este homem recebeu uma orientação de Eliseu para que pudesse mergulhar 7 vezes. No último mergulho, ele então estaria completamente curado. Ali ele ponderou a respeito das águas sujas, imundas, que ele poderia muito bem voltar para a sua terra. A sua lógica, o seu entendimento estava presente, mas aqueles que com ele caminhava disse: olha, se o profeta tivesse te pedido algo absurdo demais, você não faria? E ele respondeu que sim, então faça. Assim ele fez e foi sanado. Tem outras referências na Bíblia que falam a respeito da lepra, mas algo que é muito curioso na palavra de Deus é que a Bíblia, em algumas situações, relaciona a lepra também com o pecado. Pecado esse
que é para nós, que traz para nós, para mim e para você, uma insensibilidade para perceber as coisas de Deus, para tocar e ouvir aquilo que Deus está falando ao nosso coração, ao ponto de entrarmos na igreja e já não sentirmos mais aquilo que Deus está falando, ao ponto de ouvir a palavra e dizer, eu já conheço essa mensagem que está sendo dita, ao ponto de tudo que ouvir e perceber, é tudo natural. Toda a dimensão que vem do Espírito Santo se esvaiu, já não existe mais, porque na verdade o pecado tomou conta, o pecado não é mais apenas uma prática em que o indivíduo peca e se arrepende, mas aquele pecado progrediu. Ele concebeu o pecado, concebeu o caminhar errado, e agora aquele pecado se tornou uma iniquidade. Será que nos nossos dias isso não tem acontecido, irmãos? Pessoas que se acostumaram com o pecado, pessoas que negociaram com o erro, pessoas que tentam caminhar na vida cristã, mas ao mesmo tempo não querem de forma nenhuma abrir mão do pecado, do erro, onde tudo que compreendem a palavra ou as músicas toca o seu entendimento, mas não toca o seu coração e o seu espírito. Toda revelação é uma revelação da letra, mas o espírito da palavra não lhe chega ao entendimento. A compreensão que vai além daquilo que qualquer pessoa ao ler a palavra, ao estudar as Escrituras pode alcançar. Então esse homem e essa mulher começam a perder a sensibilidade. Essa gravidade, essa enfermidade, esse pecado, começa a tocar no seu sistema imunológico espiritual. Então esse indivíduo peca, esse irmão em Cristo peca, e agora ele quer ver o juízo ser derramado sobre ele. Ele quer perceber que ao pecar, de fato, Deus virá com juízo, Deus virá com a mão pesada sobre a sua cabeça. E quando ele percebe que não recebeu naquele instante a paga do seu pecado, ele consente no seu pensamento: ora, eu pequei e não me aconteceu nada. Eu pequei e eu ainda estou aqui. Eu estou caminhando, tendo a minha vida, fazendo o que eu gosto de fazer, tendo as minhas preferências, fazendo as minhas escolhas. E essa lógica não é uma lógica de quem depende e confia no Senhor Jesus. Mas essa é a lógica, claramente, de alguém que já está bem distante do Senhor. Porque aquele que é insensível espiritualmente, obviamente, não tem condições de se diagnosticar, não tem condições de tocar a si mesmo, de perceber o quão desviado ele está do caminho, não tem condições de perceber o quão grave é as suas palavras ao agredir uma pessoa, ao ofender outra pessoa, a simplesmente ver alguém que precisa de uma assistência, seja espiritual, seja material, seja de que natureza for, e não se sentir tocado, e não se sentir impelido, e não ouvir mais a voz de Deus. Agora caminha segundo os seus próprios entendimentos, agora caminha segundo a sua própria ordem, agora caminha segundo a sua própria vontade, vive o Evangelho segundo aquilo que deseja viver, porque não é mais o espírito da palavra, agora é apenas a palavra, e o que se procura discernir e compreender é apenas uma lógica
que combina comigo. É apenas o Evangelho que vai ao meu encontro, e não eu que vou mais ao encontro do Evangelho. Não eu que mais abro mão das minhas limitações, abro mão do pecado, abro mão do erro e sigo para Cristo. Mas agora o Evangelho que precisa vir ao meu encontro. Porque eu concebi viver debaixo do pecado. Será que nós não temos tantos exemplos nos nossos dias assim? Será que todos nós que estamos aqui, não temos que dizer: Deus, livra-me do peso desta morte. Livra-me, Senhor, de alcançar um nível em que eu possa achar que estou vivendo uma vida de santidade, eu estou vivendo uma vida coerente, quanto na verdade eu não estou, porque eu estou negociando com o pecado. Eu estou caminhando numa direção em que para mim está bom, eu não estou me submetendo a Deus. Irmãos, havia um homem, João Batista, que estava no meio do deserto. Alguns dizem que ele fazia parte dos essênios. Havia os judeus, os fariseus, há diversas facções ou grupos religiosos dos judeus, e alguns dizem que João Batista fazia parte dos essênios. Os essênios viviam ali no entorno do Mar Morto. Não até que algumas décadas atrás descobriram os manuscritos do Mar Morto por conta dos essênios, e nesses manuscritos estava ali relatado o livro de Isaías, do primeiro ao último capítulo, ipsiliter, como nós temos na Bíblia hoje, sem mudar absolutamente nada. João Batista estava pregando no meio do deserto, pregando a uma sociedade que estava firmada na palavra, mas não tinha recebido a revelação da palavra, que tinha edificado os seus talmudes, os seus apêndices na própria palavra, a sua maneira de construir, de andar e de viver. E tudo isso negava a fé, negava o princípio, negava o espírito da palavra. Mas a pregação de João Batista, o Espírito Santo por meio dele rompia com toda a insensibilidade dos homens daqueles dias. E esses homens, essas mulheres saíam do centro urbano e iam para o deserto ter com João Batista, que pregava arrependimento, que batizavam aqueles que de fato se arrependiam dos seus pecados. Iam fariseus, iam tantos outros ali para ver o que João Batista estava fazendo, e ele disse: raça de víboras, raça de víboras. Será que isso, irmãos, também não acontece nos nossos dias? Porque sim, eu creio que apesar de nós termos no nosso meio social cristão, muitos aqueles que são infiéis à palavra, muitos aqueles que querem ganhar dinheiro com a palavra, mas nós temos os fiéis do Senhor. Nós temos os fiéis do Senhor. Nós temos igrejas comprometidas, temos irmãos comprometidos, e nós pregamos no meio de um deserto. Pessoas que não conhecem a Deus, que não conseguem discernir aquilo que você discerne, que não conseguem alcançar esse nível de intimidade e comunhão com Deus que hoje você tem, e que se não tem, será restaurado nessa noite, em nome do Senhor Jesus. E nós pregamos no deserto, irmãos, que é o dia de hoje. As igrejas pregam no meio do deserto. Você está na tua casa, ministra para quem é os seus vizinhos, ministra para quem é do teu trabalho. Ali é um deserto, e apenas um grupo tem a sua insensibilidade quebrada, rompida, onde o Espírito Santo toca, opera e age maravilhas através de conversões, mudança de atitude, uma mudança completa.
E aí os nossos olhos começam a ver o agir de Deus através dessa vida, através desse irmão, através dessa irmã, agora vinculada ao corpo, vinculada ao reino de Cristo. E é por isso que nós não podemos cessar de orar, cessar de interceder, para que Deus venha com teu poder e se manifeste na vida dessas pessoas. Venha com seu poder e restaure a sensibilidade daqueles que já perderam ou que nunca tiveram. João Batista, ele estava à beira, batizando, e quando de repente aparece a Jesus naquele lugar, e João Batista, quando olha para Jesus, ele que vem há anos pregando que o Messias viria, que o Messias estaria entre o nosso meio, aquele que traria o fogo, aquele que traria uma nova aliança, aquele que traria um novo governo, Jesus. Mas João Batista nunca tinha visto Jesus. A palavra relata, logo nos princípios ali da história do ministério de Jesus, da sua vinda, Maria, grávida já, indo para a casa de Isabel, e naquela casa a presença de Deus se manifestando, a graça de Deus agindo, a barriga das duas se contorcendo, e elas louvando, cantando, agradecendo a Deus, pela sensibilidade, por aquilo que estava operando naquele lugar. Ah, irmãos, que a tua casa seja como esta casa, uma casa de louvor, uma casa cheia da presença de Deus, uma casa em que pode ser loucura para aquele que não conhece Jesus, mas para você é vida, para você é vida, para você isso faz sentido, porque Jesus está aí no teu coração, Jesus está se movendo em você, Jesus está se movendo através de você. E para aquele que caminha com Deus, e que não tem apenas a palavra, mas tem a revelação da palavra, existe uma razão que explica tudo. Existe uma razão que alcança as nossas mãos, a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, e nos preenche por inteiro. Esse mesmo João Batista que veio preparando o caminho do Senhor, mas nunca o viu. Veja, eles eram primos, mas nunca viu Jesus. Mas no seu espírito, quando ele avistou de longe Jesus, João Batista disse: é ele. Ele é o Messias que haveria de vir. Veja a história de Davi. Estava Samuel dentro da casa com os filhos de Jessé, e ele, com o seu entendimento, com a sua maneira de enxergar a vida, com os valores daquela sociedade, por ele teria escolhido alguns ali, mas quando o homem aparecia, um dos filhos aparecia na frente de Samuel, Samuel dizia: não é ele, o Espírito Santo não está confirmando. Estou fazendo um anacronismo aqui, mas Deus não está confirmando que é ele. Acabou-se os filhos, não, tem mais um que está lá no campo, traga ele, não nos sentaremos à mesa enquanto ele não vier. No exato instante em que Davi entra por aquela porta, Samuel olha para ele e diz: é ele é o escolhido do Senhor Jesus, ele é o escolhido do Senhor Jesus. Irmãos, nós não sabemos qual é a cor de Jesus, não sabemos qual o número dos seus calçados, não conhecemos a textura do seu cabelo, não temos noção do tamanho do seu abraço, mas com certeza no dia que ele raiar os céus e vier para buscar a sua igreja, nós identificaremos e diremos: é ele é o Messias que haveria de vir para buscar a sua igreja. Ele está aqui e não há nada,
que nos faça nos afastar desse amor, nos afastar desta convicção, nos afastar dessa certeza, a certeza do amor de Deus, a certeza que Jesus está presente nesse lugar. Abra sua Bíblia em João capítulo 1. Evangelho de João capítulo 1, versículo 32. Todos acharam? Irmãos, os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, contam a história do batismo de Jesus, através de João, que cunhado foi de Batista, porque é João Batista, porque é aquele que batiza. Por isso o seu sobrenome não é simplesmente o sobrenome, mas denomina o seu ofício, João, aquele que batiza. Aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 32, há um tom de pessoalidade muito grande no texto. E eu vou ler aqui, a partir desse versículo 32, que diz: E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele, e não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, que me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Nós somos testemunhas que Jesus é o Filho de Deus. Nós temos testemunhado na nossa caminhada que Jesus é o Filho de Deus. Ah, irmãos, se você tem perdido a sua sensibilidade na caminhada, Deus quer restaurar a sua sensibilidade nesta noite. Deus quer te fazer chorar com aquilo que te toca. Deus quer te animar com aquilo que te toca. Deus quer mover o seu coração com aquilo que te toca. Deus quer restaurar a sua sensibilidade, irmão, nessa noite, para que você não se acostume mais, para que você não venha consentir mais com o pecado, porque Jesus é aquele que deseja nos tocar, é aquele que deseja ministrar sobre nós, e o que nós precisamos fazer em primeiro lugar é dizer: Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia de mim. João Batista pregava arrependimento, mas quando ele viu Jesus, ele se arrependeu. Quando ele viu Jesus, ele diz: olha, Senhor, eu não posso te batizar, porque na verdade é o Senhor que precisa me batizar. Nós, como cristãos, se caminhamos na nossa vida cristã, não podemos ao longo da caminhada endurecer, não podemos ao longo da caminhada ter vergonha, ter orgulho, abraçar em nós uma soberba, como se não nos arrependêssemos mais, como aquele que prega arrependimento, mas ele mesmo não se vê cometendo aquele erro, não se vê cometendo aquele pecado, porque sim, irmãos, nós somos santos, mas pecamos.
somos justos aos olhos de Deus, porque Ele nos justificou, Ele morreu na cruz do Calvário pela minha e pela sua vida, mas nós pecamos. Nós precisamos dizer a Ele: Pai, perdoa os meus pecados, perdoa os meus erros, porque Jesus, aquele que opera a cura, aquele que opera a salvação, Ele continua caminhando no nosso meio, Ele continua caminhando dentro da igreja e no meio da igreja. Eu quero que você cutuque o seu irmão que está do seu lado aí e diga para ele: seja sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Seja sensível à voz do Espírito Santo de Deus. João Batista foi anunciado na palavra nos 4 evangelhos. E todos eles relataram o batismo de Jesus. Porque, irmãos, quando Jesus vem, Ele vem para mudar a realidade de quem quer que seja. Quando Jesus vem, Ele vem para restaurar a nossa maneira de ver e de viver a nossa vida. Por isso, nesse momento, um momento importante, o momento da ceia, o momento em que nós estamos conectados ao corpo, não podemos, como diz o texto de Salmos capítulo 1, que diz: aquele que caminha em pecado não permanecerá na congregação dos justos. Mas o que o Senhor espera de mim, espera de você, é que por mais que caminhamos, tenhamos uma atitude errada, um andar errado, tudo que Deus espera de mim, irmão, tudo que Deus espera de você, é que você possa dizer: Deus, Pai, me perdoa, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas fraquezas. Nós não somos nada sem Deus, irmão, não somos nada sem Cristo Jesus. Não importa quantos anos eu estou na caminhada com Deus, não importa se eu estou aqui no púlpito, não importa se eu estou na portaria, não importa onde eu esteja, ninguém consegue viver sem Jesus, ninguém consegue abraçar um rótulo de cristão sem verdadeiramente estar com Jesus todos os dias. Ninguém consegue, porque é Ele que nos ajuda a romper com cada desafio todos os dias. É Ele que olha para cada uma das nossas debilidades e diz: vamos lá, meu filho, eu estou contigo, vamos lá, você não está sozinho, vamos lá, você vai conseguir mais uma vez, vamos lá, você é o pai dessa família, vamos lá, você é a mãe desta casa, vamos lá, você é o filho que dá bons conselhos aos seus pais, vamos lá. Esse é o Espírito Santo, esse é o Espírito Santo que opera em mim, que opera em você, que opera em todos nós, que nos conecta. E Ele está aqui nesta noite para lançar por terra toda a insensibilidade. Ele está aqui nessa noite te convidando para renunciar com toda a vida de iniquidade, para que Ele possa operar com a sua retidão, para que Ele possa operar com a sua redenção, e para que você possa ver verdadeiramente que Deus está vivo aí dentro de você. Jesus estava naquele rio, e naquele momento de crise de João Batista, que não estava entendendo, porque ele teve a real compreensão de que aquele homem não era apenas um homem, mas que aquele homem era filho de Deus. Essa revelação ele teve antes dos apóstolos terem, porque depois da morte de João Batista, na caminhada, Jesus começa a pregar o evangelho do arrependimento, começa a pregar o ministério da reconciliação. Após a morte de João Batista,
Jesus pergunta aos seus discípulos, o que é que dizem, né? Marcos capítulo 8, desculpa, capítulos à frente, diz, o que é que dizem a meu respeito? Quem dizem que eu sou? Uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é o próprio João Batista, outros dizem que você é um dos profetas, mas e vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? E Pedro, representando os discípulos, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas ainda assim, com aquela declaração, nós vemos os discípulos não tendo essa compreensão do ministério de Jesus. Mas João Batista, lá atrás, ele já tinha esse discernimento. E por isso ele não queria batizar Jesus. Ele disse, Jesus, me batiza. Porque eu preciso. E o Senhor é um homem santo. Mas Jesus disse para ele, olha, que seja assim. Porque é necessário que o Filho do Homem seja esse exemplo, esse instrumento. E Jesus foi aquele que caminhou e nos ensinou a caminhar por todas as direções, inclusive a nos arrepender, inclusive a nos humilhar, inclusive a nos batizar. Por isso Jesus se batizou. E naquele instante do batismo, o céu se rompeu, o Espírito desceu como pomba, e do alto dos céus gritou, bradou do alto dos céus, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Irmãos, quando nós decidimos nos arrepender e caminhar com o Senhor, o próprio Deus olha para a terra, olha para a minha vida e olha para a tua vida e diz, esse é o meu filho, a minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Meu irmão, que palavras você teria agora para falar ao Senhor Jesus? Eu quero chamar os músicos. Que mensagem, ou o que você diria para o Senhor neste momento? Aonde você caiu e você precisa retornar para o caminho? Aonde você se apartou e você precisa dizer, Deus, eu apenas estou vivendo uma vida de fachada, eu estou vivendo um casamento de fachada, eu sou apenas capa, mas a minha vida está destruída. Deus, meu irmão, seja sincero com o Senhor nessa noite. Seja sincero com o Espírito Santo de Deus, a dizer a Ele, Senhor Jesus, seja sincero ao Senhor Jesus para dizer, Deus, o pecado me convenceu, me convenceu que eu sou fraco, me convenceu que eu não posso, me convenceu que a minha história vai ser essa, que eu posso até ir para a igreja, mas eu nunca vou abrir mão desse pecado, eu nunca vou abrir mão desse erro. Diga isso para Deus, se essa é a sua realidade. Seja sincero com Deus e diga para Ele, Senhor, eu preferi o pecado, eu preferi o erro, eu vi lucro em caminhar no erro, caminhar no pecado, eu vi vantagem nisso. Para mim, aos meus olhos, era bom fazer isso. Diga ao Senhor Jesus e volta, se humilha perante o Senhor, porque não importa como você viva, meu irmão, se você não se arrepender dos seus pecados,
ainda que você não perceba, a casa está caindo, as estruturas estão se enfraquecendo. E quando você se dá conta, e se é que um dia isso aconteça, já não sobrou mais nada, já não restou mais nada, mas volta para a comunhão do teu Pai, volta para a comunhão do Senhor Jesus, volta para esse relacionamento sincero e franco, de dizer na lata, de dizer o nome do pecado, de dizer o que você quer fazer. Senhor, eu quero pecar, eu estou lutando para não pecar, eu estou aqui numa briga, me ajuda. Para muitas pessoas o pecado se tornou uma coisa comum, se tornou uma coisa consensuosa, em que dá para ser cristão e dá para viver uma vida de pecado que não tem problema. Mas tem problema, irmão, tem muito problema, porque este foi o pecado original. O pecado da soberba está em nós. E o que Deus quer fazer é restaurar o teu Éden. O que Deus quer fazer é restaurar a tua comunhão. O que Deus quer é que você entre no Getsêmani, assim como Jesus estava ali sofrendo, chorando sangue, e disse: aparta-te, aparta, se for possível, Senhor, o cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Entra no Getsêmani, entra no Getsêmani e olha para Jerusalém e diga: Senhor, Tu és a minha esperança, Tu és a minha solução, Tu és tudo o que eu preciso, Tu és tudo o que eu necessito. Nós vamos cantar essa música. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste na vida em mim. Oh, Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, oh,
Você que está aqui, eu te convido para ceiar. Eu te convido para pegar do cálice que representa o sangue e do pão que representa a carne do Senhor Jesus. Porque isso é o teu interesse em dizer: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor, eu me arrependo das minhas falhas. Me arrependo de achar que eu sou suficiente, de achar que eu consigo caminhar sem o Senhor. Mas se você não tem o entendimento de quem Jesus é, se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, eu peço que você deixe passar o cálice, deixe passar o pão. Mas se não foi isso, meu irmão, não deixe de participar, porque a Santa Ceia foi feita para os filhos. Foi feita para os filhos. E não importa os desafios que você viva, não importa os problemas, não importa a multidão que venha te oprimir, te acusando dos seus pecados, te acusando do teu erro. Eu quero te dizer que você é filho, e Deus está te chamando nessa hora. Vem, meu filho, vem, meu filho, vem, meu filho, vem, meu filho. Você faz parte desse corpo, você faz parte dessa família. Inimigo, eu fui, mas teu amor lutou por mim. Oh, tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Oh, oh. Tu tens sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, o que deixas 99 só pra me comprar. Não posso comprar, nem merecer, mesmo assim se entregou. Jesus, 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 traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, oh, para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Esse é o amor do Senhor Jesus. Destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas
pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Jesus, meu Jesus, meu Jesus, pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, Jesus, Jesus. Jesus, que amor é esse? Que amor é esse? Oh, que amor é esse? Que amor é esse? Jesus, Jesus, que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Jesus, 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 Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Será que você consegue logo glorificar ao Senhor Jesus? Será que você consegue olhar para a tua vida e dizer: Deus, quem seria eu? Aonde eu estaria com a minha própria verdade? Aonde eu estaria se não fosse o Senhor na minha vida? Oh Senhor, oh Senhor Jesus, 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 Jesus. Ele foi moído, Ele foi transpassado, Ele foi humilhado, Ele morreu, mas Ele também ressuscitou, para que hoje nós pudéssemos ter vida, e pudéssemos ter vida em abundância, para que hoje nós pudéssemos estar de pé, para que hoje nós pudéssemos dizer não para o pecado, pudéssemos andar em retidão, não por aquilo que somos, mas por aquilo que o Senhor nos tornou. Pelo nome que Ele nos deu é que nós caminhamos, pela vida que Ele ministrou sobre nós. É sobre esta vida que nós anunciamos, é sobre esta vida que nós glorificamos o nome do Senhor Jesus. A Deus, aqui está o corpo que representa o teu corpo, aqui está o pão que representa o teu corpo, aqui está o pão que nos vivifica, e com essa mesma natureza o Senhor nos fará vencer por todo o caminho e por toda a direção. Levanta esse pão que está na sua mão.
Levanta esse pão e fala com o Senhor Jesus nessa hora. Fala ao Senhor Jesus. Fala ao Senhor nessa hora. Ah, Senhor, quem somos nós se não é o teu amor? O que seríamos de nós? E sim, se nós estamos de pé agora, nesse exato momento, é porque a tua graça nos alcançou, o teu amor nos libertou, e por isso nós podemos ser livres, por isso nós podemos vencer toda a adversidade na nossa vida, toda a adversidade. Comamos todos na presença do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Este é o corpo que nos vivifica. Este é o corpo pelo qual nós somos chamados, pelo qual nós nos formamos como igreja. Em nossas mãos está o cálice, que é o sangue que nos une, que nos dá vida, que nos transforma. Por isso eu te convido, irmão, para compartilhar essa comunhão com quem está à sua direita, com quem está à sua esquerda. Diga para ele: meu irmão, eu compartilho da minha aliança com Cristo, contigo. Eu compartilho da minha aliança com Cristo. Eu também compartilho dessa aliança contigo, meu irmão. Aleluia, aleluia. Juntos. Aleluia, aleluia. Bebamos todos na presença do Pai. Todos. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício. Ah, Deus, nós somos vivificados, a nossa natureza é transformada, nós renunciamos a todo pecado para viver uma vida contigo eterna, santa, pura. Não pela nossa própria força, não pela nossa própria capacidade, mas porque o Senhor nos libertou, porque o Senhor nos renovou, o Senhor nos fez novas criaturas. Nós louvamos o teu santo nome, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Senhor, por tudo, amém e amém. Dê um abraço forte em quem está à tua direita, quem está à tua esquerda, e diga que estamos juntos nessa caminhada. Somos irmãos, somos um só em Cristo Jesus. Abraça esse irmão. Somos um único corpo em Cristo Jesus. Por isso podemos nos alegrar, mesmo diante das tribulações, podemos louvar a Ele, porque Ele é o motivo da nossa alegria, Ele é o motivo da nossa redenção. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Em Ti eu tudo posso, não há limites.
minha força está em ti. Nada é impossível em ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Não vou viver pelo que vejo. Aleluia! Não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre está. E tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Creio em ti, 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 Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Somente em ti, Jesus. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor Jesus, por essa noite. Ó Deus, como é bom estar na tua presença, como é bom louvar a ti, Senhor. Como é bom saber que nós estamos conectados à videira, conectados ao corpo, conectados à família na fé. Dá-nos, Deus, uma semana abençoada na tua presença. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, rica e abundantemente. Aleluia.